Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com mais uma aula no que se refere ao módulo de combate a incêndio. E o tópico de hoje, com relação à questão do módulo de combate a incêndio, hoje nós iremos falar basicamente sobre a questão de casas de bombas, que é algo muito importante para assimilar a questão do combate a incêndio na área predial, na área predial de grande porte, exemplo, shopping, supermercados, entre outros prédios que envolve toda uma sistemática, ou seja, todo aquele sistema de combate a incêndio, beleza? Então, em qualquer prédio que tiver sistemas de combate a incêndio, nós vamos ter aí a famosa casa de bomba, beleza, pessoal? Então nós estamos aqui com a casa de bomba. Para os senhores terem uma ideia, é uma casa cheia de maquinários, uma casa onde tem bombas, tubulações que vão conduzir essa água, né, em todo o sistema, em todo o percurso do sistema de tubulação para combate a incêndio, que no caso vamos ter aí o SPK, chamado de Sprint, e também nós vamos ter a questão dos hidrantes. Então são as tubulações, são a casa que faz todo o total controle desse abastecimento, né, desse sistema de combate a incêndio. Então a casa de bomba, senhores, o que é de fato uma casa de bomba, tá? É uma sala composta por uma série de equipamentos para automatizar o sistema de combate a incêndio com pressostatos. Pressostato é uma espécie de chave que permite regular a pressão da rede, liberando a bomba jockey e a bomba principal quando as ameaças de incêndio por fogo, beleza? Olha só, pessoal, numa casa de bomba existe a bomba jockey e a bomba principal. Ou seja, como eu mostrei para vocês aqui, ó, a casa de bomba, vocês conseguem ver umas tubulações, conseguem ver uma bomba, um regulador, tipo um resistor, no caso amarelo, certo? Que é bem menor. E lá atrás nós temos lá a bomba principal. Ou seja, pessoal, a bomba jockey, ela é bem menor do que, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui rapidinho. A bomba jockey, ela é bem menor do que a bomba principal, tá? Esse aqui é o modelo da bomba principal. E nós temos aqui também, pessoal, aqui uma casa de bomba também, né, uma outra sala. Se vocês observarem bem no cantinho aqui, nós vamos ter uma bomba azul. Eu vou riscar aqui para vocês aqui, só um segundo. Essa região bem aqui, pessoal, nós vamos ter aqui uma bomba jockey, uma bomba pequena, beleza? Tranquilo. Vou apagar aqui. Pronto. Voltando para cá, senhores, novamente. Bom, então uma casa de bomba, ela é composta pela bomba jockey e bomba principal. E também temos um painel muito importante, porque esse painel faz total controle dessa sistemática, né, de conduzir o abastecimento sobre a pressurização, né, desse sistema de combate a incêndio. Então nós vamos ter aí, basicamente, nós vamos chamar de quilograma-força, né, KGF, quilograma-força. E o que é isso? É basicamente a pressurização, como se fosse pressurização por quilos, né, nessa tubulação. E aí nós vamos ter manômetro também, tá? Nós vamos ter manômetro, que esse manômetro ele vai estar medindo o KGF, o quilograma-força, tá certo? Para nós sabermos, a equipe, a brigada de emergência, a equipe de bombeiros, o pessoal que estiver trabalhando nessa área, que pode ser técnico de segurança, pode ser equipe de bombeiros ou pode ser os brigadistas de fato, tá? Eles vão ter que saber manusear, saber fazer todos os testes e ter um checklist. Esse checklist, em algumas instituições, em algumas empresas, ele é semanalmente feito, tá? Mas em algumas situações ele é feito a cada plantão. Exemplo, nós temos uma equipe que vai adentrar agora das 7 da manhã e pega até 7 da noite. A equipe que pegar de 7 da noite, ela vai ter que fazer novamente, né, esse check-out, fazer realmente de novo, checar se está tudo correto, se a bomba jockey, se o SPK, a bomba principal estão tudo pressurizado. Tá certo, pessoal? Nós temos que verificar essa questão, fazer isso a cada plantão. Qual é o objetivo, pessoal?
é saber se a bomba está pressurizada, se a bomba está pronta para qualquer eventualidade de situação de incêndio, se ela está pronta para entrar em ação. Ou seja, existe lá uma pressurização, né, da bomba jockey para a bomba principal, de basicamente divisão de 1 kg, 1,5 kg por aí nessa base, tá? Exemplo, bomba jockey 6.2, bomba principal 7.2 ou 8.2, é uma base, 8.6 é uma base que nós temos aí, beleza? Muito utilizado. Vou adiantar aqui para vocês entenderem melhor. E por que instalar uma casa de bomba? Por lei, empresas, comércios e indústrias precisam contar com sistemas contra incêndios em seus estabelecimentos, seguindo as devidas normas técnicas para que o aval de funcionamento seja liberado pelo Corpo de Bombeiros, certo? Sistema hidráulico de combate a incêndio. Esse sistema é utilizado de acordo com os códigos de segurança contra incêndio. As instalações de combate a incêndio são obrigatórias e devem ser apropriadas com os dispositivos como rede de hidrantes e rede de sprinks, como eu falei para vocês. Pessoal, esse rede de sprinks que vocês estão vendo agora no módulo de combate a incêndio é basicamente o SPK, nós chamamos. Ou seja, pessoal, o famoso chuveirinho que tem nas edificações, justamente aí para fazer o combate do princípio de incêndio, tá bom? Nós temos as redes de hidrantes, justamente em pontos específicos, abastecidos pelo sistema de combate a incêndio, justamente para uma eventualidade de porte maior ou uma situação onde o SPK ele não alcança, nós vamos ter que estar utilizando aí as mangueiras, né, para fazer o combate que os brigadistas vão fazer para combater aquele princípio de incêndio ou aquele incêndio de fato, tranquilo? Então justamente a rede hidrante serve para isso. E aqui nós temos novamente umas imagens, ilustrações aqui de uma casa de bomba, tá? Então aqui é com relação à questão de rede de hidrantes. O sistema de hidrantes e de mangotinhos é considerado o sistema fixo de combate a incêndio, funcionando sob comando liberando um jato de água sobre o foco de incêndio. Esse jato de água possui uma vazão calculada e compatível ao risco do local, visando o foco de incêndio, visando proteger e controlar ou extinguir o foco de incêndio no seu estágio natural. É muito importante. Pessoal, uma diferença muito grande que nós vamos detectar ao chegarmos é justamente a questão da diferença entre o diâmetro, as bitolas dessas tubulações. Ou seja, hidrante, pelo fato de precisar do maior volume de água, a quilograma-força tem que ser maior, então o diâmetro da tubulação do hidrante será mais largo, será maior. E do SPK, pelo contrário, vai ser menor o diâmetro. Isso é muito importante. Então, geralmente na casa de bomba nós vamos ter divisão. De um lado SPK, de um lado a tubulação principal e as suas ramificações separadas. Então, SPK de um lado, hidrante do outro, tá? Dentro de uma casa de bomba. Não necessariamente em todos os prédios vão ser dessa mesma forma, né? Isso vai depender muito do plano, depender muito da edificação, do engenheiro no qual construiu, né? Que elaborou todo esse plano, esse projeto, tá bom? Mas basicamente é isso, pessoal. Geralmente tem essas divisões justamente para facilitar também a questão dos painéis. Por quê? Porque na casa de bomba, além de ficar as bombas, as tubulações, que fica próximo também ao TAG, que o TAG significa tanque de água gelada, que vai abastecer toda essa tubulação, todo esse sistema de combate a incêndio. Aí nós vamos ter também os painéis, né? 2 painéis, um para SPK, um para o sistema de SPK e um para o sistema de hidrantes. Esses painéis são justamente para que a gente possa estar desligando, configurando ele na verdade. Exemplo, geralmente essas bombas vão ter que estar no automático. Então vai ter a situação de automático e manual, tá? Então a bomba jockey sempre vai estar no automático. A bomba principal também no automático. Tá certo? Por que, pessoal, no automático e por que não no manual? Porque vamos lá. Quando acontecer uma situação, uma eventualidade de um incêndio ou de um princípio de incêndio, e aí você vai utilizar o hidrante, com certeza nós vamos ter uma vazão de água muito grande, ou se de repente romper, mas assim, basicamente dificilmente vai romper uma tubulação, a não ser
que alguém esqueça de colocar a bomba principal no manual quando tiver acontecido alguma eventualidade. Tá certo? Eu vou explicar isso para vocês detalhadamente depois. Mas assim, se porventura tiver uma eventualidade de um incêndio e precisarmos utilizar os hidrantes, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma vazão muito grande de água, do volume de água. É logicamente que essa quilograma-força, esse KGF, ele vai cair, né? Se ele estiver em 8.2, ele vai cair rapidamente, vai caindo. E aí quando chegar na base de 6.2 por aí, a bomba jockey, ela vai entrar automático, porque ela está já ligada automaticamente. Então ela vai entrar no automático para tentar pressurizar essa rede, esse sistema, tá certo? Ela vai tentar puxar a água do TAG de maneira fraca, porque é uma bomba menor, mas tentar manter a pressurização, né, de quilograma-força naquele sistema de combate a incêndio, naquela rede. E aí, se porventura a vazão for muito grande, logicamente que essa bomba jockey não vai dar conta, e aí daqui a um tempo a bomba principal também vai entrar já para dar o suporte, e aí a pancada vai ser maior. Então o que acontece? O que acontece é que a gente não pode esquecer de, quando utilizar um hidrante, tem uma vazão grande de água, simplesmente ir lá e fechar o hidrante e esquecer de colocar a bomba, desligar do automático e colocar no manual. Por quê, pessoal? A bomba principal. Porque só assim que a gente vai conseguir desligar e parar lá a vazão. Porque essa bomba principal ela vai puxar muita água do TAG. E aí, o que é TAG? Tanque de água gelada. E aí, se porventura eu só fechar lá o hidrante, o que vai acontecer? Essa bomba principal vai puxar muita água, vai acumular com muita força nessa rede de sistema de combate a incêndio. E aí o que pode acontecer de principal? Em algum ponto específico que estiver mais frágil, numa curva, numa solda desse sistema de combate a incêndio, nessa rede, vai ter lá um rompimento, né? Vai ter um rompimento em algum ponto específico que for mais frágil. Então vai ter um rompimento e aí vai ter uma vazão, vai ter um problema, né, com relação à questão dessa vazão de água, porque vai romper, e aí vai ter esse problema, tá certo? Por isso que é importante nós entendermos de fato como funciona lá na casa de bomba. Justamente para entender que ambas, tanto a bomba jockey quanto a bomba principal, elas precisam estar no automático. Mas assim, a bomba jockey, pelo fato de ser menor a sua força, ela vai entrar no automático sozinha, e sozinha também ela pode desligar. Só que a bomba principal ela vai entrar, mas não vai desligar. Ela tem que ser desligada manualmente. Então a pessoa tem que ir lá desligar do automático, colocando ela no manual. Tá certo, pessoal? Beleza, vamos dar continuidade aqui. Esse jato de água possui uma vazão calculada e compatível ao risco do local, visando proteger, controlar ou extinguir o foco de incêndio no seu estágio natural. Ok, vamos lá. Vamos falar basicamente também, pessoal, sobre classificação dos sistemas, tá? Os sistemas de hidrantes, de mangotinhos e mangueiras geralmente são classificados de acordo com o tipo de esguicho utilizado, o compacto ou regulável, diâmetro e comprimento máximo da mangueira, número de saída e vazão no hidrante e mangotinho. Menos favorável, cada tipo é aplicado em uma função da ocupação e uso da edificação. Ou seja, pessoal, em algumas edificações nós vamos ter aí, né, os hidrantes, beleza? Os hidrantes para utilização de mangueiras normal, e nós vamos ter também em alguns pontos só mangotinhos, beleza? Em alguns pontos nós vamos ter só hidrante ou só mangotinhos. Deu para entender, pessoal? Em alguns exemplos nós vamos ter os dois, tanto hidrante quanto mangotinhos. Ambos ficam lá, o mangotinho fica na caixa de abrigo, né? E o hidrante fica lá também próximo da caixa de abrigo com as mangueiras para fazer lá a acoplação e depois partir para o combate. Então, em algum ponto, só para recapitular, em alguns edifícios, dependendo da edificação, dependendo do projeto, da situação que é necessário, da necessidade, nós vamos ter tanto o hidrante quanto os mangotinhos, né? Em alguns pontos, só um ou só o outro, ou só o hidrante ou só o mangotinho, ok? Isso vai ser conforme a necessidade daquela edificação. E quem vai determinar essa questão, é justamente o engenheiro. Sistema de pressurização, né? Pode operar de três formas: por gravidades, por bombas ou por tanques de pressão.
Esse sistema tem a função de fornecer energia para o transporte da água e ainda atingir o foco de incêndio a uma determinada distância, como vazão e pressão adequada. O sistema operado por bombas é composto por uma bomba principal ou bomba de incêndio, ou bomba de pressurização ou bomba jockey, beleza? É basicamente isso, pessoal. São nomenclaturas diferentes, tá? Vale ressaltar também para os senhores como é que esse SPK funciona. Vamos lá. Eu vou citar aqui exemplos para os senhores de um prédio, um shopping, porque um shopping ele é bem especificado, bem estruturado, eles são várias lojas, várias áreas específicas que necessita justamente dessa rede, desse sistema de combate a incêndio. Então nós temos aí nas lojas, nos pontos específicos, nós vamos ter detectores, né, de calor e detectores também de fumaça, tá certo? E aí, logo após também nós vamos ter os SPK, que são os pontos, né, os pontos de sprinklers, pontos específicos. O que vai acontecer? É feito um cálculo conforme a área específica, o tamanho daquele espaço, para ver quantos vão poder estar colocados lá, né? Sendo colocado naquele determinado espaço. Vamos lá. Esse cálculo é feito pelo engenheiro. Ele vai colocar determinadamente a necessidade que aquele espaço precisa de SPK e também dos detectores, tanto de fumaça, como eu falei para vocês, quanto detectores de calor. Como é que funciona essa questão, pessoal? Eles são comandados por um painel também que fica geralmente na sala central, ok? Então vai ficar um painel na casa de bomba e vai ficar um painel na loja, na determinado espaço físico, onde tem lá os pontos que eu falei para vocês que são os SPK ou detectores, e também uma sala central. Por quê? Porque numa situação que uma loja, vou citar um exemplo para vocês, essa loja está fechada no horário de não funcionamento, e aí de repente por algum motivo teve um curto-circuito, teve algum problema, e aí houve um princípio de incêndio, né? Tá pegando fogo em alguma coisa em virtude de algum problema na rede elétrica, algum panes. Exemplo, uma loja que vende materiais energizados, TV, eletrônicos no caso, né? E aí algumas ficam ligadas o tempo todo, eles não desligam. Então pode haver outros fatores também que pode ocorrer para gerar aí um princípio de incêndio ou um incêndio de fato, certo? O que vai acontecer? O detector de fumaça ele vai, né, detectar essa fumaça e vai começar a alarmar o painel. O de calor da mesma forma também, vai detectar o calor e aí vai alarmar o painel. E esse painel vai começar, primeiro, esses detectores vão começar a apitar, vão ficar pip, 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 vão começar a apitar, e também lá nos painéis também vão começar a apitar, tanto dentro da loja quanto lá também no painel da sala central que eu falei para os senhores. É o momento justamente que, pelo fato da sala central ser acionada, né, o painel foi acionado, o que vai acontecer? Eles vão chamar, quem estiver na sala central vai estar chamando a brigada de incêndio, justamente para verificar o local de fato, se realmente está acontecendo, se está tendo um princípio de incêndio, se está tendo um incêndio, ou se de fato esse detector está com problema, ou foi uma outra coisa que ocasionou a detecção, certo? Então, o sprinkler nesse momento, se tiver fogo naquela região, o calor estiver muito grande, esse detector também ele vai ser acionado, o sprinkler vai ser acionado também em forma de chuveiro, e aí ele vai romper e vai combater aquele princípio de incêndio, como se fosse um chuveiro jogando água, justamente naquele ponto específico, certo? E aí tem um raio de diâmetro suficiente, conforme o cálculo que eu falei para vocês que é feito pelo engenheiro dos pontos específicos, ok? Vou adiantar aqui, pessoal, vamos lá, vamos para cá. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da bomba principal, tá? Ou bomba de incêndio. São nomenclaturas aí diferentes, dado aí para a mesma bomba, ok? E vale ressaltar que essas bombas, pessoal, elas não são iguais. A bomba principal em si, elas são grandes, mas em um determinado lugar você pode encontrar de uma forma e em outro de uma outra forma, ok? Nas experiências que eu já tive de conhecer algumas diferentes, pessoal,
Depois eu vou colocar umas fotos para vocês verem aí o tamanho das bombas, de como funciona de fato. Vocês vão ver aí que elas são diferentes umas das outras, tá? Mas é muito legal, pessoal, muito legal. É uma área muito boa. E ela tem a finalidade de realçar a água do reservatório para os hidrantes ou mangotinhos. Deve possuir motor elétrico ou a explosão. E como eu falei para vocês aqui, pessoal, o objetivo dela, a finalidade dela é realçar, ou seja, ela é puxar a água do TAG e jogar para essa rede de sistema. Olha só, devemos salientar que um shopping, um prédio grande, pessoal, vai ter as suas tubulações principais, que são as mais grossas, que vão passar, né, de uma ponta na outra da edificação, e vai ter as ramificações para cada sistema. Lembrando que um shopping tem 3, 4 andares nessa base, né? 3, 4, 5 andares. Tem edificações que nós vamos ter edificações grandes aí de 10, 18, 20, 30 andares, dependendo do lugar, certo? O que eu quero falar para vocês? Que essa tubulação ela é imensa, né? Na verdade ela é imensa. A tubulação principal. Imensa no sentido de dizer que grande, né? Um prédio de 18 andares, de 20, 30 andares, então haja água, né? Haja água para manter essa pressurização dentro dessa rede de sistema aí de combate a incêndio, e também para abastecer as ramificações. As ramificações são as mais finas. É como se você estivesse fazendo uma encanação na sua casa com um cano bem grosso e depois fosse dividindo, né, para a caixa d'água, para o tanque, para a cozinha, e aí são várias ramificações menores, né, que vão reduzindo para chegar nos pontos específicos. Só que a diferença é que lá é bem maior, o prédio grande, no caso de um shopping, pelo fato de ser bem grande, a área quadrada em si, os andares, então requer ali uma tubulação, requer uma pressão, o KGF bem forte, então tem que ser muita água. Então esses tanques é como eu falei para vocês, é o TAG, chamado de tanque de água gelada. Por incrível que pareça, pessoal, a água lá é bem gelada mesmo. Então tem justamente lá as máquinas para congelar a água, na verdade, né? Esse tanque é justamente para que possa vir água gelada nesse sistema de combate a incêndio. Ok, pessoal? E aí nós temos aqui mais uma vez a bomba de pressurização ou bomba jockey, beleza? Tem a função de manter o sistema pressurizado e compensar pequenas perdas de pressão em uma faixa pré-estabelecida. E o que é isso, pessoal? Basicamente, como eu falei para vocês ainda agora, toda vez que acontecer alguma eventualidade que for necessário uma vazão de líquido, uma vazão de água, seja pelo hidrante ou seja pelo SPK, em virtude de alguma eventualidade, ou um rompimento em algum lugar, nós vamos ter aí a necessidade dessas bombas entrarem em ação. A bomba jockey automaticamente ela vai começar quando ela perceber, é automático, pessoal, quando ela perceber que essa rede, que lá no nosso manômetro está caindo o KGF, que é o quilograma-força, automaticamente ela vai entrar para pressurizar essa rede, ok? E aí depois, logo adiante, né, logo em seguida, nós vamos ter também a bomba principal entrando em ação também com o objetivo de pressurizar essa rede de sistema de combate a incêndio, beleza? E aí que vale ressaltar o que eu falei para vocês ainda agora, que a bomba jockey ela pode entrar sozinha no automático e desligar sozinha, e já a bomba principal não, ela vai entrar sozinha, mas você precisa ir lá depois desligar ela e colocar ela no manual, tirar do automático e colocar no manual, ok? Aí depois que eu vou lá fechar o meu hidrante. Entendido, pessoal? Então, conforme essa figura que eu coloquei para os senhores aqui, é basicamente assim uma casa de bomba. Essa aqui é justamente onde tive a experiência, né, de poder trabalhar aqui. Então, como eu falei para vocês, aqui eu vou tentar aqui aproximar para os senhores entenderem melhor. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui. Tá bem embaçadinho, mas eu vou aqui marcar para vocês. Marcar aqui para vocês conseguir aqui, ó. De fato aqui, ó, nós temos os manômetros, justamente tanto desse lado como do outro lado também da outra parede, tá, pessoal? Nós vamos ter esses manômetros. Esses manômetros estão medindo aí na base de 7.2, 8.2, 6.2 KGF,
ok, pessoal? Aí é que vai estar identificando a pressurização dessa rede aí de sistema de combate a incêndio, ok? E aí nós vamos ter, nesse espaço, nós vamos ter esse espaço de maquinário, nós vamos ter justamente também, se porventura entrar, também tem que ser todo o manuseio, tem que chamar os técnicos para despressurizar, pressurizar, e é uma série de situações muito bacana, pessoal, muito bacana. Então nessa sala de bomba, pessoal, nós vamos ter aí as tubulações que levam para o sistema de SPK, nós vamos ter as tubulações que levam para o sistema de hidrantes. E aí, na mesma direção delas, nós vamos ter também, antes de ser distribuída para a edificação, nós vamos ter aí os painéis, né? O painel que faz todo o controle de automático para manual do hidrante, e o painel também que faz todo o controle de automático para manual do SPK, antes de ser distribuído em todo o prédio. Então isso aqui é a primeira parte, onde se faz o controle de fato, e depois vai ser distribuído durante a edificação. E aí, como eu falei para vocês, os hidrantes normal, como vocês já viram, né? Vai ter o hidrante lá, e aí lá você pode utilizar ele nos pontos específicos, lógico, né? Vai ter também do lado lá a caixa de mangueira, aliás, o abrigo para ter as mangueiras, né? Com a chave Store, com todos os acessórios normal que a gente vai precisar para fazer uma operação utilizando as mangueiras, beleza? Então vamos ter lá esguicho, chave Store e etc. E as mangueiras, ok? Já na questão do SPK, pessoal, ele é individual nos pontos específicos, como eu falei para vocês. Vai estar lá SPK, vai estar lá também no mesmo ponto físico, espaço físico, SPK e detectores, e também os painéis pequenos lá também, que vai dar que a gente pode também estar configurando. Exemplo, houve um problema, ou preciso fazer um teste para ver se está funcionando, né? E aí, de fato, nós vamos precisar ter esse painel naquele espaço físico, ou seja, naquela loja, justamente para fazer o controle. Um exemplo também, pessoal, muito importante, é quando eu precisar fazer um teste de ensaio, que a gente chama, eu vou ter que estar me comunicando através de via rede rádio com a central. Então eu vou fazer o que? Eu vou acionar a central, eu vou informá-los que eu vou ter que fazer um teste. E aí o que eu vou fazer isso? Esse teste ele é feito frequentemente para testarmos se não está com nenhum tipo de problema, se está tudo funcionando. Porque a brigada de incêndio faz isso, e depois o bombeiro militar também faz, para verificar se está tudo em ordem, tá? Vai ser sempre essas vistorias. Nós chamamos de vistorias, checklist e por aí vai, pessoal. Tanto é que nesse checklist às vezes engloba, né, um monte de fatores. Exemplo, os sistemas também de gás encanado, sistema de detector de fumaça, sistema de detector de calor, sprinklers, se estão nos pontos corretos, se está faltando algum, beleza, pessoal? Então é uma série de fatores muito bacana. Então nós vamos ter o painel também que eu falei para vocês do sistema de SPK, justamente, e dos detectores também. Justamente para quê, pessoal? Para que a gente possa estar de fato se comunicando com a central para fazer aí os testes, fazer os ensaios, ok? Vamos ver aqui mais. Sistema reserva. Pessoal, deixa eu adiantar aqui porque nós estamos... Vamos para cá. Sistema de reserva. É composto por um sistema de reservatório que pode ser do tipo elevado do nível do solo, semi-enterrado, tem como principal função reservar um volume de água destinado exclusivamente ao combate a incêndio, ok? Então nós podemos ter nosso TAG, como vocês estão vendo aqui, ó, ao nível do solo, no caso, ou abaixo enterrado, tranquilo? O reservatório de água pode ser construído na edificação ou área de risco, em concreto, armado, metal apropriado ou qualquer outro material que apresente resistência mecânica e intempéries e ao fogo. Por quê, pessoal? Porque ali vai ter uma pressão muito grande, como eu falei para vocês. Além da água estar muito gelada, a quantidade de água, a pressão que nós vamos ter lá também das redes, então precisa ser feita de forma segura, bem planejada, com um plano e de forma realmente bem segura, para que não haja nenhum tipo de problemas, né? Ali vai ser considerado uma área de risco, mas que tem que ser feito de forma segura. E os modelos, pessoal, são inúmeros, tá? Esse aqui é um dos modelos aí de um TAG, um tanque de água gelada. Tá aqui, ó, o TAG
Esse aqui eu tive a oportunidade diversas vezes de estar desligando ele, de estar sempre fazendo o teste também. Sempre que eu pegava, que a minha equipe estava pegando o plantão, assumindo o plantão ou pela manhã ou pela noite, o nosso dever era verificar se ele estava aberto. Por que aberto, pessoal? Porque de repente alguém poderia ir lá e mexer, fechar, e aí de repente acontecesse um problema, uma eventualidade, e aí essa rede de sistema precisava ser ativada, tinha uma evasão grande de água, né? E aí, se o TAG não tiver aberto para também, quando a bomba principal entrar para puxar essa água, assim como o bomba jockey, o que vai acontecer? Pode ser que essa bomba queime pelo fato de estar querendo puxar água e o tanque esteja fechado. Então tudo tem que estar alinhado, equipe alinhada, brigada alinhada, central também alinhada, os painéis, todo o sistema que deve ser alinhado. Então, se porventura a bomba principal estiver ligada, entrar, puxou água, depois o tanque está fechado, não tem água, aí pronto, pessoal, gera um transtorno na rede de sistema, fora o que pode acontecer mais, né, da complicação nessa eventualidade. Vamos supor, nós temos água lá, a eventualidade de incêndio é muito grande, o tanque, alguém fechou o tanque, é o TAG, o tanque de água gelada, e aí de repente nós começamos a consumir essa água lá da rede do sistema de combate a incêndio, e aí ele vai caindo o KGF, né, o quilograma força. O que vai acontecer? Ele vai perdendo lá a sua pressão, a bomba principal pode entrar e não vai ter água, então vai gerar um conflito, primeiro pelo fato que a bomba pode queimar, segundo pelo fato que vai faltar água para fazer o combate. Essa água também não vai ter como atingir outros pontos principais que pode necessitar no momento, e aí vai gerar todo um transtorno. Por isso que é feito os testes todo momento. Entrou uma equipe, ela tem que estar todo tempo de olho. Entrou a outra equipe próximo plantão, de novo fazer novamente o teste, ok? Para que não haja nenhum tipo de problema numa situação como essa, beleza? Vou passar aqui, pessoal. E bem aqui, como vocês estão olhando aqui no tanque, ó, essa parede branca aqui com essas duas tubulações, pessoal, é basicamente significando bem aqui, nós temos um tanque de TAG, tanque de água gelada, com duas encanações, duas tubulações. Ambas estão abertas, uma está para o SPK e a outra para o hidrante, ok, pessoal? Se vocês observarem aqui, de fato, uma tubulação ela é mais larga do que a outra, um diâmetro maior e uma outra diâmetro menor. E o que significa isso, pessoal? Desculpa. O que significa isso? É que a tubulação maior, do diâmetro maior, é para os hidrantes, certo? É para o sistema de rede dos hidrantes. A tubulação com diâmetro menor é justamente para o sistema, né, de SPK. Sistema de comando. O acionamento do sistema de hidrantes e de mangotinhos pode ser manual, pode ser por meio de botoeiro de comando do tipo liga e desliga, ou automático, por meio da chave de fluxo ou de pressostato. A chave de fluxo aciona o sistema automaticamente pelo deslocamento de água na tubulação quando da abertura de um hidrante, e o pressostato acima aciona o sistema devido a uma variação de pressão hidráulica na rede, desta forma acionando a bomba de incêndio. Ok, pessoal, o que ele está falando aqui? Nós estamos falando basicamente que tanto uma como a outra, no momento que o manômetro começar a mostrar no manômetro que esse KGF, esse quilograma força, está caindo a pressurização, o quilograma força, o que vai acontecer? As bombas, tanto a jockey como depois, logo em seguida a principal, vão entrar em ação para pressurizar essa rede que está tendo uma vazão de água. Ok, pessoal? E aqui nós temos uma foto rapidamente do painel de controle, né, tanto de do SPK quanto eles são bem parecidos, pessoal, bem parecido mesmo. Em alguns lugares tem identificação dizendo quem é SPK, quem é hidrante, ok? E aí nós temos eles dois bem parecidos, aonde tem esses botões aí, né, que identifica que está no automático, está colocado no automático, e aí quem está no automático ou no manual, ok? Certo, são dois painéis de controle do SPK e do hidrante. E aqui nós temos um sistema de distribuição, tá? É composto pela distribuição de hidrantes e mangotinhos. A tubulação consiste de um conjunto de tubos e conexões de outros componentes hidráulicos, como, por exemplo, válvulas de fechamento
e de manobra, gaveta, globo, angulares, etc. Pessoal, essas válvulas de fechamento, de manobra, são justamente aquela válvula grande que a gente olhou lá na casa de bomba, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Pronto, pessoal, vou marcar aqui para vocês válvula de fechamento, basicamente isso aqui, ó, tá? Se acontecer algum problema, pois é, pessoal, se porventura acontecer algum problema na questão da bomba principal, exemplo, despressurizar, acontecer algum tipo dessa natureza, nós vamos precisar mexer aqui nessa válvula de fechamento para poder consertar. Isso vai ser feito com o técnico, ok? Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui, nossa aula vai encerrar por aqui. Nós já estamos aqui em 35 minutos, né? Vamos encerrar por aqui e aí eu vou estar colocando essa aula para vocês. E depois vamos fazer um debate aí, uma dinâmica também com relação à questão da aula, ok? Um abraço, até mais.